Fala galera, São Paulina, tudo bem? Tudo na paz? Espero que todo mundo estejam bem. Mais um vídeo do canal Fala Giva Tricolor. Daquele jeito, né? Daquele jeito, né? Chateado, indignado. São Paulo mais uma vez, diante do Botafogo, frustra o torcedor. No fim de semana passado, contra o Cruzeiro, o São Paulo também fez uma partida ridícula, uma péssima partida, saiu vaiado. Eu não quis nem fazer um vídeo falando do jogo São Paulo e Cruzeiro, devido à escala de trabalho e devido à indignação que eu tô como torcedor e milhões de torcedores também. Então eu nem quis analisar São Paulo e Cruzeiro, porque todo mundo levou nota zero, todo mundo jogou mal, né? Tomamos um empate em casa. O São Paulo tem totais condições de fazer um bom campeonato brasileiro e até conquistar título. Eu vejo muitos comentaristas de televisão e alguns torcedores falando que o time do São Paulo, apequenando o São Paulo, falando que o time do São Paulo é fraco, que o elenco do São Paulo é fraco, que o São Paulo não tem elenco. Eu vou dizer aqui bem claro para o torcedor que pensa e para comentaristas de televisão e das redes sociais, né, que pensa que o São Paulo não tem elenco. O São Paulo tem elenco. Se trocar o treinador, o São Paulo disputa lá em cima na tabela. E depois eu faço um vídeo aqui, né, falando para vocês. Eu falei que o São Paulo ia ficar entre quinto e sexto. Se continuar com o Zubeldia, vai ficar lá embaixo. Por que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque infelizmente a geração de jogadores atuais joga quando quer, a hora que quer e com o treinador que quer. Segundo, quando um treinador que tem 20% não coloca um padrão de jogo, fica um montoado de jogador perdido, você esquece. Então você é obrigado a trocar. Por tão menos o São Paulo trocou Carpini, trocou Rogério Ceni, trocou Crespo, isso porque foi campeão. O outro chegou em 2 finais. E o Zubeldia tem essa paciência com ele. O Belmonte deu entrevista na semana passada, após o jogo do Cruzeiro, lá antes do jogo do Cruzeiro, falando que desce do ônibus o Zubeldia até contra o jogo do Santos. Eu vou acreditar nessas palavras. Mas assim, ele também foi muito infantil, o Belmonte, que pra mim já deu, Belmonte. Já deu, pede pra sair, Belmonte. Vai embora, vaza do São Paulo, vai embora. Da entrevista, falando que os jogadores é a terceira opção. Você já esculacha os jogadores. Já deixa o empresário dos caras ferrado. Você dá entrevista, fala que o Zubeldia até domingo desce. Ou seja, você já intimou a ganhar do Botafogo e do Santos. Se não ganhar, é rua. Não é assim que se dá entrevista. Quer que eu te ensino? O cara pergunta do Zubeldia e fala, não, a gente conta com o Zubeldia até o final do ano. A gente conta com o Zubeldia até o final do ano, a gente avalia o trabalho do Zubeldia como bom. Por mais que vocês já estão pensando em plano B, por causa da pressão, não se fala, até domingo eu garanto para você que ele desce do ônibus. Ou seja, se até domingo perder 2 jogos e a pressão aumentar, vocês mandam embora. Você é burro, Belmonte. Não é só o treinador. Você é inútil no São Paulo. Vaza, Belmonte. Casares também, Casares. Fique esperto, Casares. Fique esperto. A gestão tá horrorosa, horrorosa. A única coisa de bom que você tá fazendo é o que você sabe, que é marketing, né? Conseguir trazer publicidade, conseguir trazer patrocínios, é a única coisa. A gente nem sabe para onde vai o dinheiro, né? Que a dívida aumentou, tá dobrando. De 500 milhões estamos chegando em 1 bilhão. Sem transparência nenhuma. Quer vender a base? Quer dar a base? A base é porque a base de qualquer clube é o quê? É formar atletas. É fazer uma peneira lá com 10, 11 anos e formar o atleta. Ter bons olheiros para falar, o moleque de 10 anos tem futuro. O sub-12, 13, né? Esse não vai dar certo. Então faz uma peneira para sub-12 e sub-13. Mas parece que a base do São Paulo está abandonada. Aí ele quer o quê? Um investidor para ficar trazendo da base dos outros. Porque não tem capacidade de formar atleta o São Paulo.
São Paulo sempre foi exemplo de formar atleta. Hoje o São Paulo quer ficar investindo em atleta, gastando dinheiro. Aí como não tem dinheiro para gastar por causa da dívida, quer vender para o Marinax, para ele assumir e ganhar uma porcentagem da base. Mas vamos no que interessa, né? Vamos falar São Paulo e Botafogo. Mais uma frustração. Ferreirinha, mais uma vez, fez um bom jogo. Foi o cara da partida, o Ferreirinha. Deu uma assistência e fez o gol. Joga a coroa aí, produção. Então, Ferreirinha, para você que voltou a jogar bem, em alto nível e está decidindo para o São Paulo, a coroa é um quadro nosso, o cara que vai bem na partida, o cara que merece a coroa, o rei da partida, hoje vai para o Ferreirinha, enquanto o Cruzeiro também para o Ferreirinha. Então, parabéns, Ferreirinha. Coroa, você foi o rei da partida. Palmas para alegria e palmas para o Ferreirinha. Eu e o Santo Paulo estamos revoltados com o André Silva, com o Luciano, com o Belmonte, com o Casares, com o técnico Zubeldia. Dá pena do... Muita gente tem raiva do Caleri, mas dá pena do Caleri. Por 2 vezes ele teve que voltar. Disparou aqui agora a produção. Aí, produção. E o Caleri teve que toda hora voltar até o meio de campo para dar arrancada. Ficar dividindo. O Caleri não fica na área. Igual o André Silva fez o gol dentro da área. O Caleri não fica na área. Não tá tendo um padrão de jogo para jogar pro Caleri. E daí tá todo mundo metendo pau no Caleri. O Caleri só tá em fase ruim porque o cara se mata em campo. Se mata. Vai ter cara que vai discordar. Mas monta um time com o Caleri na área, com o Yuri Alberto na área, com o André Silva na área, com o Pedro na área, sem ficar o centroavante, que é o fazedor de gol, ficar saindo. Monta um time pra ver se os caras... Até o Pedro Raul dentro da área. É ruim, mas tá fazendo gol. Agora fica um time ruim, que a bola não chega e o centroavante fica saindo. Nem o centroavante do Brasil vai jogar bola, mano. Aí os caras querem cobrar do Caleri. Tá errado. O esquema 3-5-2 é até bom, mas não tem padrão de jogo. O São Paulo tá bagunçado. Tá dependendo de lances individuais, de Ferreirinha e quando tinha o Lucas e o Oscar, do Lucas e o Oscar. Só isso que tá tentando salvar o Zubeldia. Não tem uma jogada de linha de fundo, não tem uma tabela, toque rápido, uma triangulação, não tem aquele formato de losango. Então assim, tá feio o São Paulo. Tá feio. Tem esquema tático, mas não tem padrão de jogo. E aí o Caleri fica sem fazer gol e os caras metendo pau no Caleri. Ontem, por exemplo, o André Silva dentro da área, a bola chegou 2 vezes. Uma ele fez, a outra ele furou. E é ruim o André Silva, não é bom não. Então, o Caleri acabou até se machucando, né? Já chega aqui que ele sofre, que provavelmente vai estar fora do jogo contra o Santos, mas aí para um outro vídeo. Então o São Paulo entrou em campo no 3-5-2, 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Botou o Cedric, que tá jogando muita bola, o Cedric Soares, tá jogando muita bola. O Alisson, o Marco Antônio, e aí a grande surpresa, o Matheus Alves. E aí eu me pergunto, como São Paulino, para que colocar Matheus Alves? Sendo que ele não teve nenhuma oportunidade. Ele vem sem ritmo de jogo como titular. Isso é um erro básico de treinador. Eu tenho que colocar um Henrique Carmo. Eu tenho que colocar um Rodriguinho. Ontem eu vi vários torcedores bravos porque o Rodriguinho entrou frio, entrou desligado. Aos 40 minutos, com 5 minutos, querendo que o Rodriguinho jogasse bola. O último jogo do Rodriguinho, o Rodriguinho até que entrou bem. E vários torcedores, até que ele entrou bem, foi bem. Mas ele teve tempo para jogar. Esse ele entrou na fogueira. E fez tudo errado o Rodriguinho. Tudo errado. Só que muita gente coloca o Rodriguinho como um jogador de 26, 27 anos. E ele subiu com 18 anos. Ele está 2 anos no profissional de São Paulo, tendo poucas chances e poucas minutagens. Muita gente acha que ele está tendo chance. Tá, entra alguns minutos, mas não teve uma sequência como o Lucas Ferreira teve 2 jogos seguidos como titular. Como o Matheus Alves ontem teve como titular.
Só que o Matheus Alves, Lucas Ferreira e o Rian Francisco, que é jogador da Copa São Paulo, na minha opinião, eles têm que entrar no segundo tempo. Não é para chegar e falar, vai lá e resolve, Matheus Alves. Hoje você vai ser titular. Não tá errado. Isso não é planejamento. Eu coloco quem que tá lá no tempo. Que renovou Henrique Carmo. Então vai pro jogo Henrique Carmo. Henrique Carmo tá mal. Isso sem Lucas e Oscar, tá? Henrique Carmo tá mal. Entra o Matheus Alves. É assim que se trabalha. Lucas Ferreira tá mal. Entra o Rodriguinho. Não, o Rodriguinho tá mal. Entra o Lucas Ferreira. Então quem tinha que estar ontem no jogo, já que não tem Lucas e Oscar, é Henrique Carmo, é Rodriguinho, né? 2 caras no meio de campo. Poderia dar uma cadência. O elenco do São Paulo é bom. O elenco do São Paulo é bom. E eu tenho certeza que se mudar treinador, o elenco do São Paulo disputa lá em cima. Vocês que estão falando que é ruim, vocês estão por fora. Um dos melhores times dos últimos anos, o São Paulo tem um elenco bom. Elenco ruim era você ter o Pablo em péssima fase e olhar pro banco, ter Carneiro, ter Trellis, ter Thomas, ter Calazans, ter Jonathan Cafu, ter Jonathan Gomes, ter um monte de jogador pereba. Esse time, esse ano, a gente tem Lucas e Oscar, machucou. Temos Henrique Carmo e Rodriguinho, se der sequência, se passar confiança, eu tenho certeza que os caras jogam. Tinha o Eric, tinha o William Gomes, São Paulo tinha time. E tem a terceira opção, que era a garotada da base. Lucas Ferreira, Matheus Alves, Mike, tudo bons jogadores. São Paulo tem elenco sim. Com isso, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, nesse esquema 3-5-2, Matheus Alves, e na frente ficou o Ferreirinha e o Caleri. Caleri sempre lutador, e o Ferreirinha, jogadaço, bateu chapado, fez o seu quarto gol nos últimos 3 jogos. O Neto vai ter que aguentar, Neto. Você provocou o cara. Eu gostaria que você provocasse o Luciano, falasse que ele era ruim, que era um lixo. Aí quem sabe o Luciano só joga. Eu tenho que ficar quieto aqui, eu tenho que pensar no que eu vou falar. Jogador só joga. Ferreirinha, você tá jogando por causa do Neto, né? Você tá jogando por causa do Neto. Tem que cutucar. Essa é a psicologia, a tal da psicologia reversa. Eu fiz muito isso em campeonato de empresarial. Eu chegava e falava, o cara joga pra caralho, tá soberbo e não tá jogando nada, mano. Falei, mas você é ruim, você não sei o quê, você não joga nada, você tá afundando o nosso time. Mas pra cutucar ele, porque eu sei que ele poderia dar algo mais. No outro jogo, o cara foi lá e fez um monte de gol. Aí ele ficava, né, 3 pontinhos. Aí, Giba, né, né, 3 pontinhos. Aí, Giba, pra mim, eu provoquei a ira. Então o cara não tava nem pelo time. Ele tava fazendo gol pra provar pra mim que ele era bom, que eu tava errado. Mas eu tava nem aí pra isso. Eu fiz a psicologia reversa. Eu mexi com o ego do jogador. Então o Neto foi... Parabéns, Neto. Você mexeu com o ego do Ferreirinha falando que ele não faz 10 gols no ano. E não faz mesmo. O que está acontecendo aqui é que o Ferreirinha está querendo provar para você. Não é nem para a torcida se bobear. Aí, é claro, ajunta tudo, ele está num bom momento, melhor para nós. Então, Neto, continua xingando os jogadores do São Paulo. Para os jogadores tentar jogar, já que você xingou os caras, né? Mas a coroa, o rei da partida, vai pro Ferreirinha, que ele tá bem. Parabéns, Ferreirinha. Se é isso que eu falei ou não, parabéns, Ferreirinha. Você pelo menos tá decidindo para o São Paulo Futebol Clube, que é o que interessa. Então a minha análise, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. E o segundo tempo, né, o time volta com os mesmos jogadores. O Matheus Alves recebe um tranco, né, sente. E aí você vai perder o meio de campo. Você tem que fazer a primeira substituição, né? E acontece o quê? Né? A primeira substituição. Você tira o Matheus Alves e me coloca o Luciano. Aí acabou tudo. Aí não tem mais análise. Aí vira uma bagunça o São Paulo Futebol Clube. O Luciano um jogador a menos. O Caleri sai depois, né? Ele vai 2 jogos seguidos com o Ferreirinha, Lucas Ferreira e o Enzo Dias. E nesse jogo contra o Botafogo, não sei por qual motivo, ele tira o Lucas Ferreira e tira o Enzo Dias para iniciar o jogo. E na sequência, para completar a lambança, ele não coloca o Lucas Ferreira, tira o Matheus Alves, põe o Luciano, fica com um jogador a menos. O time recua, toma o gol de empate, fica perdido, passa um sufoco. Rafael também merece a coroa. O Rafael saiu como melhor em campo
E também merece a coroa o rei da partida, Rafael e Ferreirinha. O resto do time leva abacaxi, Zubeldia abacaxi, tirando o Ferreirinha nota 7 e o Rafael nota 8, né? O restante vai tomar, o Cedric, eu vou dar nota 6 pro Cedric, Matheus Alves 5,5, Alisson, vou dar uma nota 5,5, Marco Antônio tá fazendo uma partidaça no primeiro tempo, ia ser 8, né? Mas segundo tempo morreu o Marco Antônio, marcou ninguém, então nota 8, segundo tempo nota 3, vou dar uma nota 5, ainda escapa, hein, Marco Antônio? E a defesa, apesar de ter tomado 2 gols, vou dar uma nota 6,5. Abacaxi para o Luciano, abacaxi para o Zubeldia. Mais uma vez, Luciano perdido em campo, porque está na posição errada. Mais uma vez, Zubeldia me coloca Lucas Ferreira só aos 80 minutos, mostrando que ele está perdido. Não sabe treinar o São Paulo. Ele está perdido. Ele não dá padrão de jogo. Fora Zubeldia! Fora Zubeldia! E para encerrar aqui o áudio, que já está acho que uns 17, 18 minutos, no final do jogo o Alan Franco, né, foi chamar a atenção do Luciano, foi bater um... Isso é no vestiário, mas foi bom mostrar ao vivo também. Né? O Luciano, ele apontando para um lado, para o outro. Você, tipo, não marcou aqui, você tinha que voltar ali. Né? Você entrou desligado, não sei o quê, chamando a atenção. E o André Silva, que vai levar um abacaxi, porque você é um inútil, André Silva. Você é um inútil. Você foi proteger o Luciano tem que receber também, né? Tem que receber pancada, tem que chamar a atenção do Luciano. E você vai bater de frente com o nosso líder, o Alan Franco, André Silva. Você tá de brincadeira, André Silva. Quem é você? Chegou agora. Tenta garantir a posição de titular. Faz o seu dever lá. Vai bater de frente com o Alan Franco e proteger o Luciano? Você tá maluco? Tem que ser chamado a atenção, sim. O time toda hora toma 2 gols, cede o empate. E aí você dá entrevista falando que o time tá bem. Você tá maluco, André Silva? O time tá horroroso. O time tá toda hora tomando gol de empate, pô. Toda hora deixando os caras empatar. Relaxando. Não marcando. Contra a Aliança de Lima, ontem de novo. Então eu termino o vídeo aqui. Chateado, né? Acompanhando as notícias do São Paulo, né? O Zubeldia tá na corda bamba, provavelmente vai seguir o que o Belmonte falou até domingo, e aí não ganhou clássico, meu irmão. É certeza absoluta que o Zubeldia não volta a treinar o São Paulo Futebol Clube, ele deve sair após o jogo do Santos. Ou seja, ele tem mais um jogo para armar o time para que o São Paulo volte a jogar bem. Ou pelo menos que os jogadores, mesmo sem padrão de jogo, o time estando mal, 13 jogos, ontem foi 14 jogos, São Paulo só empata e ganhamos só 3. 14 jogos, ganhamos 3 jogos. 3. O São Paulo Futebol Clube, em 14 jogos, ganhou só 3. E o André Silva vai falar que o time tá bem. O time tá mal, não consegue ganhar. Grande abraço do Giba, se inscreve no canal, compartilha. Desculpa o áudio longo, o vídeo longo. Grande abraço, obrigado pelos mais de 1.400 inscritos. Gratidão, vamos chegar nos 2.000. Vamos chegar nos 2.000. Né? Compartilha pros amigos, compartilha no TikTok. Um grande abraço do Giba, é nóis, tamo junto. Meu Deus.